pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Então vocês vão lá no YouTube, vão se inscrever no nosso canal e vão acompanhar nossos lançamentos semanais. Vocês podem também seguir pelo Spotify. Nós estamos lá e vocês podem aproveitar o trajeto até o trabalho e ouvir um episódio com muito conteúdo interessante. E sigam nossas redes sociais, @Papo de Laticínios. Nas nossas redes sociais nós compartilhamos os nossos cortes e nós interagimos com vocês. Antes da gente começar, também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Evomilk e a Evoali. A Evomilk é um sistema completo de gestão da cadeia do leite, integrando software e aplicativo para apoiar os laticínios em toda a operação de campo. Com o Evomilk você tem o aplicativo do transportador, o aplicativo do técnico e o aplicativo do gestor. E também nós temos o aplicativo para o produtor de leite. E claro, os gestores têm uma plataforma completa para acompanhar todo esse fluxo com dashboards inteligentes. Com a Evomilk, o seu laticínios trabalha de forma integrada, com dados confiáveis e visão completa de toda a operação. Aproveito também aqui para agradecer a Evoali. Ela vem transformando a forma como a indústria de alimento e especialmente os laticínios gerenciam seus programas de autocontrole. O grande destaque é o Evopac, um aplicativo e um sistema web gerencial que permite digitalizar e automatizar toda a gestão dos packs da sua indústria. Com o Evopac você planeja, executa e monitora os controles de qualidade com muito mais agilidade e segurança. Para vocês conhecerem mais sobre Evomilk e Evopac, vocês podem buscar lá nas nossas redes sociais por @Evoali_BR ou Evomilk_BR, nos chamar para uma demonstração e nós vamos mostrar o nosso sistema para vocês. Agora, com todos os recados dados, nós vamos para o nosso episódio que está imperdível. Quando eu gravo um podcast presencial, eu fico muito empolgada, tá? Meu convidado especial. Nós vamos falar hoje com Lúcio Sleutz. Ele é reitor da Univertix e vai falar para a gente sobre liderança. Então, eu convido vocês para ficarem aqui no nosso episódio até o final, para vocês aproveitarem todo esse conteúdo. A gente vai falar sobre liderança com alguém que vive isso num ambiente extremamente exigente, que são as universidades. Então, o Lúcio vai trocar uma ideia com a gente sobre liderança, né, para a gente trazer essa experiência dele, né, esse ponto de vista dele para o nosso mundo dos laticínios. Seja bem-vindo, Lúcio. Muito obrigada pela sua paciência, tudo que você viveu hoje, né, para poder chegar até aqui, toda a sua disposição, disponibilidade. Muito obrigada mesmo, né, um abraço carinhoso do Papo de Laticínios, da Evomilk. E conta pra gente, né, quem é o Lúcio Sleutz? Pois bem, Sara, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Para mim é uma honra. Eu, na verdade, antes de me apresentar, cumprimentar aí todos os ouvintes, né, quem está nos assistindo, dizer que eu tive a oportunidade, né, de conhecer a Sara há alguns anos, ainda como gerente de um laticínios, né, um laticínios que é muito querido e muito importante na vida de todos nós, né, o Laticínios Gardingo. Afinal de contas, eu hoje sou reitor de uma universidade, um projeto maravilhoso que foi encampado e desenvolvido, né, através de uma mantenedora que é da família Gardingo. Sim. E quando a conheci, tive a certeza de que ali estava uma pessoa diferenciada, especial, né? E hoje, ao receber esse convite para estar aqui com vocês, eu me sinto muito honrado em vir aqui dar uma pequena e espero que importante contribuição para a vida de algumas pessoas, né? Afinal de contas, o que a gente vive num determinado segmento ou num ramo, ele meio que se replica em outras situações. Na verdade, desde muito cedo eu aprendi que o mundo, né, as pessoas, a natureza, ela segue um padrão. E esse padrão é o mesmo, ele se aplica a qualquer uma dessas circunstâncias, né? Além disso, eu sou filho de holandeses que vieram para o Brasil trazendo o gado holandês, né, que é produtor de leite. Então, a vida inteira ouvi falar de produção de leite, da produção da agropecuária de maneira geral, como um importante, né, mecanismo de impulsionamento da economia nacional. Uhum. Então eu tenho muita admiração pelo programa de vocês, acho que vocês fazem um trabalho
extremamente relevante, né, para resgatar, atualizar, esclarecer, inovar e, logicamente, trazer aí a opinião, né, e o conhecimento de inúmeras personalidades que por aqui já passaram. Então, o prazer é todo meu, tá? Obrigada, Lúcio. Eu deixo aqui, né, um abraço muito carinhoso pro Sr. João Gardingo, né, pro Laticínios Gardingo. Quem convive comigo, né, sabe toda a admiração que eu tenho pelo grupo. Sim. E especialmente pelo Sr. João. Um abraço pro Sr. João. E aí, né, eu queria que você falasse pra gente hoje sobre liderança. Né? Eu falo que eu tive a oportunidade, desde 2019, de conhecer o Lúcio, e a gente conviveu numa época muito difícil, né, que foi toda a pandemia. Nós estávamos ali enfrentando juntos desafios para entender o que a gente fazia com o Laticínios, o que a gente fazia com a universidade, né, convivendo ali com o Sr. João para essas tomadas de decisões. E é isso, exatamente isso, né? Eu quero que você traga a sua experiência da universidade. Hoje você coordena um número muito grande, né, de pessoas. Você convive com um número muito grande, né, de alunos, né? Eu acho que hoje tomou uma dimensão, graças a Deus, né, muito importante, né, para o Estado, para a nossa região. A Univerticus hoje é uma instituição muito importante, né, de um grande destaque mesmo, né? E aí é isso, né? Eu queria que a gente falasse sobre liderança, trazer essa experiência. Então, eu acho importante até mesmo, né, a gente trazer a experiência de outros negócios, porque negócios são negócios, né? Sim. E pessoas são pessoas, né? Em qualquer lugar que a gente tiver, a gente tem os mesmos desafios, eu acho que de liderar, de fazer a gestão e de fazer os nossos negócios darem certo. Eu, ao longo desses anos, e a gente vai mudando a nossa percepção ao longo do tempo, né? Eu posso te afirmar que existem diferentes tipos de liderança e líderes que são autodidatas e espontâneos e eles nasceram líderes, e outros que podem ser moldados, podem ser construídos através do estudo, através da orientação, da mentoria, da pós-graduação, da especialização. Então, a questão da liderança, ela é uma questão desde que o mundo é mundo, né? Você tem sempre pessoas que se sobressaem, pessoas que se destacam, mas eu penso que a liderança, ela é um fardo muito pesado. As pessoas, na verdade, pensam e olham muito pela ótica de quem está sendo liderado, mas o líder, normalmente, ele é solitário. E você lembrou muito bem de um período que foi um dos períodos mais difíceis, né, pelos quais a própria humanidade passou, que foi esse período da pandemia, né? E você estava fazendo a gestão do Laticínios, eu da universidade, tínhamos em comum, né, o mantenedor, o proprietário dessas empresas, não é? E a cada dia era um desafio extremo. Então, nós pudemos viver algo que hoje é até curioso, né? Eu me lembro que na época a gente ouvia assim, a humanidade será diferente depois desse episódio, né? A gente ouviu muito isso. E hoje a gente fala assim, poxa, será que mudou alguma coisa para melhor? Será que de fato a humanidade mudou? Parece-me que não. A impressão que a gente tem é que as pessoas sequer se lembram muito bem dessa época. Mas foi uma época que exigiu muito dos gestores, né, do ponto de vista de tomadas de decisão diárias. É uma pandemia que vai durar um mês, 2 meses, um semestre, durou anos, né? E a cada momento, vai abrir, não vai, vai voltar ao normal, o que é o normal, né? O que voltaremos a fazer, né? Então foi um período que exigiu muito, mas eu diria o seguinte, a liderança está diretamente implicada com alguns fatores, né? E dentre eles eu destaco o humanismo como sendo, para mim, o mais significativo e mais importante. Se a gente observa as organizações de maneira geral, a tecnologia evoluiu muito. Você tem hoje inteligência artificial, você tem hoje programas, softwares, aplicativos, né, que substituem em grande parte, boa parte das rotinas que antes eram feitas pelo homem. E a tendência disso não é diminuir, é só aumentar. E as organizações relatam ainda, periodicamente e permanentemente, o maior problema sendo o quê? O fator humano. O fator humano. É o treinamento, é o RH, né, a depressão, é o desânimo, é a falta de perspectiva, a falta de vontade. Hoje é difícil contratar pessoas, né, para trabalharem na nossa equipe. A cada vez mais a gente vive isso no cotidiano. E não posso, então, deixar de falar sobre liderança pensando que o fator humano possa ser delegado a um segundo plano, né? Então eu vejo assim de uma forma interessante muitas discussões hoje ainda sobre
questões que me parecem óbvias. Vamos falar de qualidade de vida no trabalho, vamos falar, né, de o funcionário ele tem que amar a empresa. Pois bem, muitas vezes nesse papel nós esquecemos que cada indivíduo tem uma história, uma vida pessoal, resquícios de experiências, né, ao longo de um tempo, e que nenhum ser humano é capaz de separar isso num compartimento, né, e falar assim, olha, eu cheguei agora aqui no meu local de trabalho, não importa o que está acontecendo daqui para fora, eu sou profissional. Então, isso falta muito nas organizações, né? Eu penso que eu tive o privilégio de ser convidado para implantar o projeto que foi a Univertix, e desde o início a gente percebeu que havia um sentimento por parte do mantenedor de transformar aquela organização, aquela empresa, numa extensão da sua família. E isso é muito forte. E muitas empresas, inclusive no ramo de laticínios, trazem essa característica, né, da família, sim, das gerações, né, sucedendo os pais, os avós, né, e continuando, digamos assim, a lutar naquela seara. Então, esse papel da liderança ele acaba sendo hoje escasso, árduo, penoso, porém... Solitário, porém, é maravilhoso. E eu te diria que eu me encontrei como líder já enquanto criança. Eu ia te perguntar isso agora. Como que você se viu como líder? Então, isso é muito espontâneo. Você chega, por exemplo, num jardim de infância e se você sentar um pouquinho e ficar observando as crianças, você vai perceber que existem crianças ali que querem liderar, que elas querem convidar os coleguinhas a brincar, que elas são mandonas, né? Que elas acabam impondo o ritmo da brincadeira muitas vezes, ou convidando esse pessoal a fazer isso. Então, eu tive uma infância muito feliz, né? Eu fui criado numa família que era repleta de amor, então acho que isso tem a ver também com tudo isso. Minha mãe sempre muito presente, sempre muito estimuladora de toda a criatividade que eu tinha, minha irmã também. Então a gente viveu numa família que estimulava realmente a sua vontade de fazer, a sua vontade de ter, né, assim, ideias. Uhum. Isso eu acho que foi muito legal. E me vi liderando desde sempre pequenos grupos, né, na escola, depois na universidade, e tomando iniciativa de organizar eventos, congressos, né, e isso se estendeu depois. E eu penso que isso tem muito a ver com esse meu desejo que vem desde cedo. Eu me lembro que eu estava no carro com a minha mãe, ela parou num sinal de trânsito na cidade onde nós morávamos e veio uma pessoa pedindo uma esmola, um dinheiro. E ela deu e fechou o vidro e falou assim para mim, onde que nós vamos parar, né? A humanidade ela vai perecer ao longo do tempo. E naquele dia eu falei assim, poxa, eu queria estar numa situação no futuro ou em condições de intervir de fato na vida das pessoas, sabe? Uhum. E é uma lembrança que eu tenho, eu nem sei quantos anos eu tinha, eu acho que eu tinha 7 anos ou 8 anos. E de lá para cá, ao longo de tudo que eu fiz na minha vida, eu tive 2 coisas em mente. Primeiro, fazer muito bem feito tudo que eu fizesse, o melhor possível, mas sempre entendendo que eu não sou a empresa, eu não sou a organização, eu estou a empresa. Uhum. Então eu tenho hoje, como reitor de uma universidade, um olhar que é semelhante a qualquer outro colaborador da empresa. Eu, na verdade, consigo ainda me colocar no lugar de todos os meus colegas de trabalho que ombreiam comigo. Uhum. Ninguém consegue fazer nada sozinho nessa vida. Então, essa capacidade, né, de se colocar no lugar do outro, entender pelo que ele está passando e tentar, logicamente, através desse entendimento, ajudar, eu acho que é uma coisa que me ajuda muito no meu cotidiano, sabe? Uhum. E com certeza me permite também colocar a pessoa certa fazendo a coisa certa. Isso é muito delicado, né? E eu acredito que todos nós, né, nascemos com uma centelha divina, somos a imagem e a semelhança de Deus, trazemos no nosso coração e na nossa alma uma vontade latente de realizar algo.
E somos diferentes, e isso torna a nossa existência muito rica. Cada pessoa com a sua característica, cada pessoa com suas qualidades e com seus defeitos, né? Todos nós temos. E estar no lugar certo, fazendo aquilo que você é vocacionado para fazer, é mais de 80% do caminho andado. Pois é, mas é difícil eu falo assim, eu acho que tem que ter experiência, feeling, treinamento para você conseguir identificar isso no outro, né? Porque eu acho que uma das grandes falhas que a gente comete, e inclusive como gestor, é de enxergar no outro qual que é a capacidade dele, de colocar as pessoas certas nos lugares certos, fazendo a coisa certa. Sim. Só que, para isso, eu preciso de conhecer muito o outro, conhecer muito o meu processo, ter tudo muito bem definido, né? O que eu acho que não é muito fácil. E, às vezes, eu enxergo no outro uma capacidade que ele tem e que ele não quer, né? Sim. Que é difícil também isso, né? Às vezes eu quero colocar, olha, eu enxerguei que o Lúcio tem um potencial para ser o gestor, né, do curso tal. E aí, às vezes, eu coloco o Lúcio lá e o Lúcio não deslancha, não correspondeu. Não correspondeu, e aí, né? Pois é, mas será que é assim mesmo? Olha só, eu acho que as pessoas elas não prestam atenção. Na verdade, eu penso que a maioria da humanidade ela quer que as coisas sejam do jeito que ela quer que seja. E não como elas precisariam ou deveriam ser. Entende? Uhum. Existe um misto de um sentimento, acho que até a gente pode dizer assim, que somos um pouco mimados. Né? Então eu quero desse jeito. E principalmente, existe uma frase que eu realmente tenho que dizer que é verdadeira e que eu descobri da pior forma, que é: dê poder a alguém para conhecer essa pessoa. A gente observa, né, que muitas vezes aquela pessoa, você fala, nossa, o cara é ótimo. Vou dar uma função para ele. Quando ele assume a função, ele se transforma. Lembra do senhor andante e o senhor volante do desenho animado do Pateta? Não é da sua época, né? Mas ele era um pedestre. Quando pedestre, ele era pacato, educado, uma pessoa maravilhosa. Quando ele pegava o carro e estava atrás do volante, ele se transformava. Então, o que eu observo é o seguinte: existe uma questão de rotular o próximo de uma forma muito intensa. Todo mundo olha e fala assim, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é assim, fulano é assado. E isso é um preconceito. Então é um conceito que você criou antes de saber exatamente o que é a pessoa. E aí eu te afirmo que existem algumas características muito simples e que são facilmente visualizáveis que geralmente não são levadas em consideração. Quer ver um exemplo? Uma pessoa muito organizada dificilmente é criativa. Ponto. E vice-versa. Uma pessoa muito criativa dificilmente é organizada. Aí eu pego uma pessoa criativa ao extremo, que tem ideias maravilhosas, e eu castro ela. Eu coloco ela numa função burocrática, que ela tem que organizar documentos, papéis. Eu te garanto que vai ser um desastre. E o contrário. Pega uma pessoa extremamente cartesiana, racional, metódica e fala assim, olha, cria para mim, inventa umas coisas bacanas que a gente precise. Não vai funcionar. Sim. Mas nem todo mundo considera isso, e são coisas elementares, não é assim? Sim. E ainda, você pode experimentar, você pode errar, você pode contornar, mudar, treinar, enfim. A pessoa ela não vai acertar na primeira vez. Isso não quer dizer que você tenha que descartá-la de imediato. Esses dias eu estava assistindo um podcast com o Walter Longo, e aí ele falou assim, às vezes estava falando sobre isso, né, sobre inovação, e aí ele falou, às vezes a gente tem que pensar o seguinte, às vezes eu acerto e às vezes eu aprendo. Só que a gente tem muita dificuldade com isso, né? Eu, por exemplo, quando eu erro, eu sofro muito. Né? Assim, é como se eu tivesse sido condenada à morte. Né? Eu estou trabalhando para poder aprender a lidar com isso. Porque, tudo bem, né? Eu posso errar uma vez, não tem problema nenhum. Agora, errar a segunda vez é que já é burrice. Mas mesmo assim, eu acho que a gente tem muita dificuldade de ser contrariado, né? Continuando o assunto quando você começou, eu acho que a gente tem isso, né? Eu tracei um perfil do que eu acho que é o Lúcio. Qualquer coisa diferente disso, eu vou ficar contrariada. Então, eu tenho dificuldade de lidar com isso. E a gente, né, tem dificuldade de entender o outro, saber o que é, né, me conhecer mesmo. Então, assim, um monte de dificuldade que a gente tem para falar de liderança. Eu falo assim, eu acho que quando a gente decide, olha, eu tenho todas as características para ser um líder.
e, né, eu quero investir nisso. Mas eu preciso muito de me conhecer, né? Porque os meus pequenos ajustes, os ajustes finos que eu preciso de fazer ali, eles podem comprometer muito o meu resultado, né? Sobre um pré-conceito, um pré-julgamento, sobre eu querer não poder ser contrariada, sobre eu, né? Olha, eu penso desse jeito, eu não vou mudar. Quais são as minhas características? Por exemplo, eu fico aqui na frente, né? Eu e o Thiago, que é o meu sócio. O Thiago tem características completamente diferentes de mim. Né? Ele é extremamente criativo e eu não sou essa pessoa criativa. Mas assim, para você conseguir enxergar isso e saber, olha, Thiago, eu faço tal coisa e você faz tal coisa. Foi difícil pra gente enxergar esse ajuste, que ele esperava coisas diferentes de mim e eu esperava coisas diferentes dele. Então assim, a gente fala, bateu cabeça ali mais ou menos 1 ano pra gente se conhecer, né? E aí a gente precisa de envolver profissionais, terapia, muito diálogo, pra gente poder falar, olha, eu preciso de fazer um negócio dar certo, né? E como é que eu faço um negócio dar certo com as minhas características e com as características dele, né? O que eu posso aprender, o que ele pode aprender? É um exercício. Mas perceba que a vida, ela muitas vezes se encarrega de repetir exatamente a mesma circunstância e a mesma tomada de decisão. Então, nós seguimos também certos padrões. E aí essa diversidade, essa diferença é que tornam riquíssima, né, essa possibilidade. Desde que você esteja aberto e seja humilde para reconhecer também a sua insuficiência, a sua fragilidade, né? Quais são as suas fraquezas, né? E consiga também delegar essas tarefas para quem pode fazer melhor que você. Sim. Então, hoje eu brinco, né? Eu digo assim, o meu trabalho ele é infinitamente melhor de ser realizado do que quando nós começamos. Quando nós começamos a universidade, inauguramos ela em 2008, nós tínhamos 89 alunos e 12 professores. Hoje nós temos 3 campi, né, em Matipó, em Três Rios, em Juiz de Fora. Temos 20 cursos de graduação, 8 cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, um curso de medicina com um hospital em construção, né? Então, se nós somarmos em diferentes níveis, né, todas as pessoas que participam desse projeto, são muitas, são centenas de pessoas hoje, excluindo os alunos, que são milhares. E, na verdade, hoje, a gente consegue fazer muito mais do que a gente fazia há um tempo atrás. Por quê? Eu já tenho as equipes, eu já tenho os responsáveis por cada parte desse funcionamento. Agora, isso não tornou mais fácil o trabalho e mais simples o trabalho. Torna ele mais complexo. Então, hoje, o meu esforço maior é me desdobrar em ter tempo para poder acompanhar e entender tudo que está acontecendo. Porque essa questão de você delegar atribuições e dar autonomia para essas pessoas e essas equipes, né, é uma coisa perigosíssima, porque aquilo que você imagina que está acontecendo de um jeito, você descobre que foi completamente modificado, né? Sem previamente uma discussão, sem que aquilo fosse acordado, entende? Então, isso acontece com muita frequência. E nós somos teimosos, né? Então, você vê que na história da sua vida, pode fazer uma reflexão, e quem estiver nos ouvindo, estiver nos assistindo, também pode fazer. Eu falo assim, meu Deus, de novo isso está acontecendo comigo? Né? Por que, meu Deus, que está acontecendo de novo isso comigo? Né? Coitado de Deus, né? Uma sobrecarga de trabalho, né? Mas você tende a repetir o mesmo modelo. E isso é altamente complexo porque vem de uma herança genética, é hereditário, você adquire, né, algumas características que são dos seus pais, dos seus avós. Isso é muito forte e é assustador. A genética realmente ela faz isso, né? E aí você tem que fazer um trabalho também de modificação. Você tem que entender que é um processo e que você pode também evoluir e mudar padrões e tornar estes padrões melhores e sofrer menos com isso também. Sim. Porque, voltando à questão dos liderados, voltando à questão da organização, o que todos nós queremos, sem exceção, sermos felizes. Sermos felizes. E é tão difícil, né? E ao mesmo tempo sou um pouco hipócrita, né? Vamos falar de qualidade no trabalho.
Sendo trabalho uma palavra de origem grega que vem do tripalium, que era um instrumento de tortura medieval, né? Então, poxa, que qualidade na tortura, né? Mas veja, se você gosta do que você faz, deixa de ser trabalho. O perigo é se transformar em lazer, se transformar em prazer. E é por isso que alguns empresários, né, eles se viciam no próprio empreendimento. E isso é bom, mas com doses moderadas, porque senão se misturam, né? A vida pessoal, os prazeres da vida, e tudo se transforma em trabalho. E aí assim, né? Ele, tudo bem, se foi a escolha dele, mas Sim. quem tá convivendo com ele ali, né? Quem tá no mesmo projeto que ele, quem tá no mesmo... tocando esse negócio, né? A pessoa tem essas mesmas características, então assim... e é engraçado que a gente vê isso muito no mundo dos laticínios, né? Igual você falou, a gente vem de uma característica muito familiar, às vezes você tem ali um gestor, que é o diretor, que é o fundador, né? E que coordena tudo isso. E às vezes ele tem isso, né? Ele tem uma característica de estar viciado e tudo bem para ele. Só que ele vai lidar sempre com outras gerações, com outras pessoas, com outras características, com outras personalidades, né? Não é porque a pessoa não pensa igual a mim, né? Ela quer trabalhar 16 horas, 15 horas, 12 horas por dia, que ela não tem o valor dela. E assim, isso é muito difícil de você compreender, né? Olha, mas só quer trabalhar 8 horas por dia. E com um agravante seríssimo, né? Empresas familiares sofrem do problema da intimidade dos laços afetivos, né? Então, para um estranho, às vezes, você não cobra coisas que dentro da sua família você cobra. E o nível de exigência normalmente é maior ainda, né? Sim. Então tem tudo isso, sabe, Sara? E é muito difícil chegar nesse equilíbrio. A gente vê também, muitas vezes, a gente simplifica as coisas, não é? Você tem lá um colaborador que tem um salário, né, e que tem uma história. E às vezes você imagina que ele, de fato, tem que ter uma dedicação integral todos os dias da semana à sua empresa, à organização. O sentimento é diferente. Sim. E quando você tem a sucessão e novas gerações numa empresa familiar, então, você tem vivências muito distintas. Normalmente, o patriarca ou a matriarca, o criador ou a criadora daquele empreendimento, daquela organização, ele vive experiências muito difíceis, né? Quando a gente ouve a história de pessoas que foram bem-sucedidas, normalmente eu vim do nada, eu trabalhei demais, eu passei fome, eu passei frio, eu não desanimei, eu lutei e eu consegui. Muito bem. Quando seus filhos nascem depois de você viver o que você viveu, instintivamente você tenta fazer o quê? Eu não quero que ele passe pelo que eu passei. Não é esse a fala também recorrente? E ao fazer isso, você já está mudando as experiências e as vivências que a nova geração vai ter. E aí chega lá na frente e você fala assim, pô, mas você não quer o que eu quero, você não trabalha como eu trabalhei, você não passou pelo que eu passei. Mas eu não quis que você passasse, entende? Então, a empresa familiar, ela é, de fato, uma organização muito complexa, muito difícil de você ter um alinhamento. Eu tenho uma felicidade nesse ponto. Eu tenho hoje, né, minha pró-reitora financeira é filha do mantenedor e ela trabalha conosco como estagiária há muitos anos, passando por todos os setores da universidade e, de fato, sofrendo um trabalho de mentoria ao longo do tempo, para que ela conhecesse a universidade como ninguém. Então, ela conhece todos os setores. Tem uma outra filha do seu João, né, a Laisa, que é a diretora de marketing, que também vive a universidade. Então, isso, no caso da empresa familiar, é muito importante, você preparar a sucessão, porque um dia ela vai acontecer. E aí, quem é o fundador, quem cria a empresa, quem lidera a empresa, ele tem o desejo de que esse legado seja perpetuado. Ninguém cria um negócio para ele fechar semana que vem, não é? A ideia é que aquilo prospere, que tenha continuidade. E para que isso aconteça, essa preparação é necessária. E o que é difícil, né? Eu falo que a gente fala muito, a gente fala muito isso no mundo de laticínios, né? Sucessão, no agronegócio, né?
eu tô com um problema de sucessão. Só que às vezes não aconteceu, né? A sucessão, ela não chegou a acontecer, né? Ela não deu oportunidade, né? A gente tem um perfil muito diferente. Eu falo que a gente tem muito o gestor, o diretor hoje que nasceu ali no ano de 1950, né? Sim. E lidando com uma geração completamente diferente, com pensamentos completamente diferentes. É outra geração, imagina o que a gente viveu, né? O que nós estamos vivendo de diferença do mundo, né? O mundo mudou, a pandemia mudou, mas teve outras coisas que mudou muito mais, né? Nos mudou muito mais. Só que, eu tô com problema de sucessão. Eu falei, gente, mas nem aconteceu, né? O pai, na primeira reunião, eles já desentenderam. Não, eu não aceito isso. Eu não quero desse jeito. Então a gente precisa de entender muito mais sobre sucessão para realmente ela acontecer. Eu fico me policiando, né? Porque é muito engraçado essa frase, né? O lugar onde a gente se coloca, né? Todos nós, quando crianças, adolescentes, jovens, ouvimos de pais, avós, né? Essa geração não quer nada, você não vai dar em nada, você não quer nada. É muito forte, né? E aí, de vez em quando, eu escuto de colegas, né, mais novos que eu, não, essa geração que está aí não quer nada. Eu falei, gente, eu ouvia isso lá atrás, né? Eu e também todos ouvimos. Eu já fui essa geração, né? E, olha, fizemos alguma coisa, né? Então, a gente realmente está diante aí de mudanças, né, muito significativas em todas as rotinas. Eu acho que em pouco tempo a gente vai ter uma mudança de hábitos muito grande da humanidade e isso, logicamente, vai impactar na sociedade como um todo. Mas isso não dá para a gente afirmar que é inteiramente negativo, inteiramente positivo, né? Na verdade, hoje você vê as gerações mais recentes tendo uma preocupação com jornada de trabalho, com a qualidade de vida, a alimentação, a saúde, né? E algo que a gente no passado não via. Era, eu tenho que vencer a qualquer custo, né? Eu vou me empenhar ao máximo. E a gente começa a perceber que os valores também vão se modificando. Sim. Hoje a gente tem no tempo, talvez, a moeda mais preciosa que alguém possa ter. E que quem, de fato, trabalha muito, tem muitos, né, encargos, acaba não tendo tempo. O tempo se torna muito escasso. Sim. Então ele passa a ter muito valor. Mas já existem, né, as novas gerações pensando exatamente, opa, peraí, eu não quero ficar milionário, mas eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero ter tempo, eu quero me dedicar à minha família, eu quero conhecer, crescer, acompanhar o crescimento do meu filho, né? Então também são questões louváveis, né, e que a gente precisa também refletir e respeitar. Sim, eu convivo aqui com meninos, né? Assim, a nossa equipe toda, a faixa etária dela é de 20 e poucos anos, 21, 22, 23, que já terminaram a faculdade, né? Ou estão na faculdade. E é engraçado, assim, tem características que a gente tem, né? Eu e o Thiago, por exemplo, que os meninos não têm. Só que, assim, eles têm outras características que são, ainda mais para uma empresa de tecnologia. Claro. Que são extremamente importantes, entendeu? Extremamente interessante. A capacidade que eles têm de entender de tecnologia, de se adequar rapidamente àquilo. Qualquer novidade para eles não é... Coisa que pra gente fala, meu Deus do céu, como é que eu vou lidar agora com o chat GPT? O que é o chat GPT? Não, os meninos, assim, é uma cabeça completamente diferente. Muito lógicos. Assim, a nossa equipe é muito lógica, sabe? Sim. Então, assim, tem coisas extremamente importantes que, às vezes, na minha geração, a gente não tinha essas características. Talvez a gente fez as escolhas lá atrás baseadas nas nossas características. Eles estão fazendo as deles agora. Eu falo assim, desse mundo de tecnologia, né? A gente está aqui numa empresa de tecnologia, falando de inovação, de tecnologia, de linguagem, de não sei o quê, de IA, como é que faz. Então, assim, esse é o nosso mundo. E é engraçado isso, porque eu também vejo isso, né? A gente tem características diferentes, que são essenciais, que são importantes, mas os meninos também têm. Então, é um mundo diferente, né? Agora, como é que vai ser daqui a 50 anos, né? Difícil até imaginar, né? Não dá para poder julgar que vai dar errado, né? Claro. Não, vai dar tudo errado. Não, acho que não. Acho que a gente tem chance ainda de ser salvo, né? Isso. Ô, Lúcio, eu queria que você comentasse comigo um pouquinho sobre gestor e líder. O que é um gestor? O que é um líder? Dá para a gente ter essas duas pessoas numa empresa? Dá para eu ter a mesma pessoa sendo gestor e sendo líder? Porque eu acho que, por exemplo, lidar com pessoas, eu tenho essas características mais uma pessoa... Eu enxergo isso, né? Não sei se você vai concordar comigo, mas eu, por exemplo, eu enxergo que uma pessoa que tem características de líder, igual você falou, quando você era criança, você já tinha ali suas características
né, comandar os seus coleguinhas e colocar todo mundo na fila. Aham. Mas isso você nasceu com isso, você desenvolveu isso, teve uma mãe que contribuiu muito para esse seu desenvolvimento. E aí você tem essa capacidade que foi treinada também para virar um líder. Mas você também é um gestor. Mas eu consigo, em todos os gestores, um bom líder? Em todos os líderes, um bom gestor? Penso que não. Penso que não e, na verdade, eu posso afirmar que não. Na verdade, são coisas muito diferentes. E a gente tem problema, né? Tem problema olha, a Sara é uma boa líder, mas não é uma boa gestora. O Tiago é um bom gestor e não é um bom líder. A gente tem problemas com isso ou tudo bem se eu tiver características diferentes e desenvolver bem o meu papel ali, né? E dar resultados com o que eu preciso? Então, depende muito das circunstâncias, né? Depende do que você precisa, tá? Uhum. Vamos pegar o maior líder de todos os líderes que já existiram na história da humanidade. Jesus. Não é? E aí vamos pensar nisso. Um gestor poderia ser um centurião romano, poderia ser, né, uma autoridade, uma pessoa que mandasse, que tivesse o poder. Mas eles não conseguiram ser líderes nesse momento. Pessoas optaram por seguir alguém que tinha, em tese, muito menos a oferecer do ponto de vista material, né? O que eu percebo é o seguinte: quando a gente fala de liderança, as pessoas precisam acreditar em você. Você tem que ser ético, você tem que ter essa questão humanística sempre no seu campo de visão. E muitas das decisões, sobretudo em momentos de crise, elas dependem dos seus aliados e dos seus colaboradores para que eles vistam a sua ideia, a sua camisa e lutem com você. Uhum. O líder consegue isso. O gestor muitas vezes não vai conseguir. A gestão, ela é muito técnica. Você cria, você segue manuais, você tem checklists, você tem rotinas, você tem fluxo de funcionamento. A liderança não. A liderança ela implica num sentimento. O líder muitas vezes ele toma uma decisão completamente avessa ao que a maioria está pensando ou acha que deveria ser feito, né? E sem dúvida alguma você vai ter inúmeros gestores que não são líderes e líderes que não são gestores. A clareza, quando você falou da lógica, existe um ponto para mim que é muito importante. No início da nossa fala aqui, eu falei sobre o funcionamento da natureza, das coisas, né? Tudo segue um modelo que mais ou menos se replica em escalas mínimas e escalas macro. E esse raciocínio lógico, essa visão limpa, que no interior de Minas a gente chama ver atrás do monte, né? Ver atrás da montanha. O líder tem isso. Ele consegue vislumbrar algo que, de repente, a maioria das pessoas não está percebendo. E eu acho que essa questão da lógica e do raciocínio limpo tem muito a ver com isso. Uhum. Você não pode perder em momento nenhum o teu objetivo. Vou explicar isso com o nosso curso de medicina. Uhum. Hoje a Univertix tem um dos 7 melhores cursos de medicina do Brasil, né? E nós aprendemos na Univertix a trabalhar com o improvável. Uhum. Tudo que nós fizemos desde que começamos a universidade, nós ouvíamos assim: não vai dar certo. Isso não vai acontecer. E foi uma história belíssima, né? Eu vou recordar um pouquinho dela, porque ao longo desses quase 20 anos que eu estou à frente desse projeto, eu tive a felicidade de conhecer o senhor João Gardingo, meu mantenedor, e ter, então, uma imersão de 20 anos acompanhando um líder nato autodidata, que inspira centenas de pessoas. Sim. Você pode entrevistar qualquer colaborador do grupo, né? E são milhares. Eu tenho certeza que todos, quando falam dele, vai brilhar os olhos. Brilham os olhos, sorriem, enchem o coração de alegria, né? E eu tive a oportunidade de conhecê-lo de uma forma inusitada, que eu preciso também contar. Por quê? Porque todo dia acontecem situações de oportunidade para todos nós.
Muitas delas nós nem percebemos como oportunidade. Então eu dava aula numa universidade em Muriaé e no meio da aula um aluno levantou a mão e falou assim: professor, na minha cidade tem um empresário que quer montar uma faculdade, mas não está conseguindo. Você poderia ajudá-lo, hein? Tiago Damião, o nome do aluno. Hoje ele é gerente da Osaka Toyota ali de Manhuaçu. Quem quiser trocar de carro, procura ele lá. Pode procurar ele lá. E aí eu podia ter respondido tanta coisa pro Tiago, eu sempre penso muito nisso, né? Eu podia ter dito assim: tá bom, Tiago, obrigado, hein? Parabéns para ele, né? Fica quietinho, não atrapalha a aula. Uhum. Mas eu virei para ele e falei assim: é mesmo, Tiago? Você tem o telefone dele? Tenho. Então, ó, quando terminar a aula, nós vamos ligar para ele. E assim foi. Terminamos a aula, saímos para o corredor na frente da sala. Ele pegou o celular e já tinha celular naquela época, veja, não é tanto tempo, né? 19 anos e alguns meses. Alô, João? Ó, eu tô com um professor aqui que acho que pode te ajudar naquele negócio da faculdade. Você ainda tá querendo montar faculdade? Aí o seu João virou para ele: quero. Então fala com ele aqui. Passou o telefone, eu me apresentei. Seu João, muito prazer, meu nome é Lúcio, tal, papapá. Extremamente objetivo, seu João? Ele falou: professor, você pode vir aqui? Eu falei: amanhã? Posso, 8 horas da manhã? Posso. Ele: amanhã, 3 horas da tarde. Aí eu falei: perfeito, seu João, estarei aí amanhã, 3 horas da tarde. Muito prazer, até logo. Desliguei o telefone, virei pro Tiago e falei assim: Tiago, onde fica Matipó, que eu nunca ouvi falar? Então, se eu tivesse a 1.000 quilômetros de Matipó, eu estava roubado, né? Que eu tinha que sair naquela hora. Uhum. Mas ele virou para mim e falou: não, professor, 140 quilômetros daqui, eu levo o senhor lá que eu aproveito para visitar minha família. E assim eu vim. Estive com o seu João, assinamos um único contrato de consultoria, uma única vez na vida, e depois tudo que nós combinamos foi absolutamente cumprido, né? Uma característica que eu digo que hoje, né, virou exceção, deveria ser, né, a característica comum para todo mundo. E iniciamos o projeto. Então, havia uma sensação, uma perspectiva, uma torcida até para que aquilo não prosperasse. E ao longo desses 19 anos, então, de intensivão e de imersão, algumas coisas ficaram muito claras para mim. Uma frase que ele sempre diz é que ninguém pode ser feliz sozinho. Então, se eu ganho, quem está comigo nessa batalha tem que ganhar, tem que prosperar. Sim. E, de uma certa forma, antes mesmo de ter a universidade, eles faziam filantropia. Uhum. Eles doavam, eles construíam casas, eles ajudavam a população, eles geram emprego, né? Eles pagam impostos, né? E o empresário brasileiro sofre muito, né? Ele é muito penalizado, né, na questão tributária e também visto muito como um vilão, né? Porque as próprias pessoas, às vezes, né, que participam desse processo falam assim: ó, você viu como fulano ficou rico às minhas custas, né? Mas eles não consideram o ônus e o grande peso da responsabilidade sobre tudo aquilo, né? O risco que um empresário assume, exatamente, né? É muito alto. É muito penoso para quem hoje está nesse meio. Agora, são pessoas obstinadas, são pessoas que não desanimam. E aí, se eu pudesse eleger uma única característica como sendo a mais importante, chamaria-se perseverança. A capacidade de todo dia vencer obstáculos, passar por dificuldade, acordar no dia seguinte, levantar a cabeça e falar: vamos lá para mais um dia. Sim. Então, isso eu acho também que é uma coisa que eu herdei do meu pai. Ele é uma pessoa que viveu, né, 2 guerras, ele viveu a Segunda Guerra Mundial, depois a independência da Indonésia. E eu acho que isso, de certa forma, deixou ele uma pessoa muito resiliente, tanto que nos momentos de maior dificuldade das nossas vidas, né, ele sempre tinha uma palavra de conforto, de apoio, de motivação. Uhum. E hoje, aos 86 anos, é uma das pessoas mais otimistas e corajosas que eu conheço. O seu João tem essas características também. E é engraçado, assim, né, que eu tive a oportunidade de conviver com o seu João e com você também. E 2 coisas que eu aprendi com vocês e que eu carrego para minha vida, eu acho que eu vou carregar para sempre. Inclusive, foram importantíssimas na minha tomada de decisão de mudar de vida, de virar sócia de uma empresa, de assumir, né, outras responsabilidades, de assumir todo o risco. Que foi, o seu João sempre falou, né, eu aprendi isso com ele. Eu falava: seu João, nós estamos com um problema. Nossa, que problema bom. Né? E isso mudou o meu jeito de olhar para os problemas. É isso aí. Né? O problema bom
problema é problema, eu preciso de aprender a lidar e a resolver, né? Então, acho que isso mudou demais. Eu lembro do São João, acho que todos os dias, quando eu tenho um problema, eu penso, tem um problema, é um problema bom. Então, acho que isso me ajudou muito. E a sua resiliência, entendeu? Assim, acho que toda vez que o São João me falava muito isso, né, antes de eu te conhecer. Você tem que ver o professor Lúcio. O professor Lúcio tem uma energia, né? Ele não desiste. E eu convivi muito ali na época do hospital e da faculdade, da medicina, e exatamente isso. Acho que a perseverança, né? Eu acho que não desistir é muito importante. Então, eu carrego muito isso de vocês dois comigo, né? De enfrentar problemas e de ser perseverante, né? Sim. De não desistir. E eu acho que isso é muito importante, porque os negócios, eles podem dar errado. Uma empresa, ou ela vai ser vendida, ou ela vai prosperar, vai crescer, ou ela vai quebrar, fechar, né? Vai quebrar. Mas muito disso, é claro, você tem um mercado, né? Tem Sim. tudo isso que pode acontecer e você tem que acompanhar. Estão além até das nossas possibilidades de intervenção, né? E que você precisa de estar acompanhando ali para saber quais, né, os rumos que você precisa de dar para o seu negócio. Mas eu acho que se um empreendedor, ele é perseverante, né, e ele sabe lidar com os problemas, se ele não é um bom gestor ou se ele não é um bom líder, ele tem essa pessoa ali com ele, eu acho que o São João, ele enxergou isso muito em você, né? Ele sabe o quanto que você ajuda ele nessa liderança, né? Você tem características muito parecidas com as dele, é muito engraçado isso, e ao mesmo tempo são muito diferentes, né? É verdade. Mas eu acho isso espetacular, né? Uma parceria, vocês fizeram um casamento, né? Sara, é um complemento, né? Eu aprendi tanto ao longo desses 19 anos e tenho certeza que ele também. Sim. Então nós somos muito diferentes do que éramos lá atrás. Mas tudo isso foi baseado numa confiança mútua e num sentimento, que eu falo muito com o seu João sobre isso, né? Ele tem inúmeras empresas diferentes, né? Você sabe muito bem disso. Uhum. Mas eu digo para ele o seguinte, a universidade, ela nos deu a oportunidade de trabalhar com uma corrente, uma energia do bem. Como é algo que você, né, presta serviço ao próximo e através daquela prestação de serviço a pessoa tem uma carreira, tem uma profissão, consegue um emprego, consegue viver dignamente, consegue ter ideias, evoluir e tal, é uma coisa incrível. Então, você faz a gestão de uma empresa saudável financeiramente, com fins lucrativos, mas que vende um produto que é o produto do bem, que é, na verdade, a melhoria. E aí a medicina que eu citava, ela veio dentro desse processo. Então, eu conheci o seu João dessa forma, começamos com um projetinho muito tímido, muito pequeno, eram 5 cursos que a gente pensava em ter, só para atender realmente a demanda local. Hoje nós temos 342 municípios do Brasil estudando em Matipó. Tá, de 18 estados do país. Então, vem gente do Brasil inteiro estudar conosco. E aí nos diziam isso, olha, isso é muito difícil, não vai conseguir. E aí eu diria que o curso de Direito foi um dos primeiros desafios que a gente venceu, exatamente por essa persistência, por essa vontade de fazer. Eu acho até que era um pouco ingênuo da nossa parte, porque todo mundo chegava e falava, você não vai conseguir. Só que a gente acreditava que ia conseguir, até porque a gente desconhecia um pouco das limitações que as pessoas impunham, sabe? O curso de Direito, para mim, foi um marco muito interessante, porque nós fomos experimentando. Nós abrimos, né, primeiro, enfermagem e administração, depois foi vindo agronomia, medicina veterinária, enfim, inúmeros cursos, mas o direito tinha uma característica. Matipó não tem comarca. A comarca é na cidade vizinha de Abricampo. E aí diziam pra gente assim, nunca terá um curso de direito aqui, não tem comarca, como é que vai ter um curso de direito? E a gente não deu bola para aquilo, falou, então tá, e fomos. E autorizamos e começamos a funcionar com o curso de direito. Continua não tendo comarca em Matipó. Mas hoje o Núcleo de Práticas Jurídicas, por exemplo, faz uma prestação de serviços à sociedade incrível. Pessoas antes que eram completamente alheias e que não tinham a possibilidade de ter uma orientação jurídica, vão lá gratuitamente e acabam tendo uma orientação que às vezes evita até um litígio jurídico. Entram em consenso, entram em acordo, entendem o que é direito, o que é dever. Então o curso presta um serviço maravilhoso para a sociedade. E aí vieram os demais, né? Odontologia. Odontologia foi uma escola. A gente conseguiu mudar, né, a saúde bucal de uma cidade, de uma região. Chegam a ser feitos 1.000 atendimentos gratuitos por semana na clínica da universidade.
E aí a gente percebeu que, poxa, o sorriso é muito importante, né? Existe uma questão da autoestima, da felicidade da pessoa, a saúde hoje, né, é vista também de uma outra forma, então foi muito legal. E aí veio, né, a cereja do bolo, a gente falou assim, poxa, medicina. E aí eu estou excluindo vários outros cursos que vieram, medicina veterinária, nossa referência nacional, Sim, um hospital maravilhoso, e todos os demais cursos são muito importantes, e essa diversidade de cursos é que torna a universidade tão interessante, mas a medicina era um desafio que, não consegui não. E aí em 2012 nós iniciamos o projeto da medicina. E aí tiveram mudanças de governo, mudanças de legislação, veio o programa Mais Médico, traz médicos de Cuba, não precisa formar médico no Brasil, vamos importar os médicos. E tudo isso foi acontecendo. As pessoas abandonaram, as pessoas esqueceram. Enquanto isso, eu fui 38 vezes a Brasília. E todos diziam, não pode, não terá, não terá, não terá. Quando conseguimos e iniciamos, todo mundo, uma cidade desse tamanho, região não sei o quê. Cara, isso é horrível. Eu, de vez em quando, faço palestras ainda, vou nas câmaras dos vereadores, né? Vou lá conversar, porque hoje o maior inimigo da pessoa, do indivíduo, é ele mesmo. Ele achar que ele não pode, que ele não quer, que ele não consegue. E é muito forte esse sentimento. E nessas visitas que eu faço esporadicamente, eu ouço de mães, de vereadores, vereadoras, né, que falam assim, primeira pergunta, tem bolsa para todo mundo? Não. Qual o ponto de corte da nota do Enem? Não importa. O ponto de corte ele varia de ano para ano. Entende? Você não pode preparar um filho para fazer uma prova de vestibular e falar assim, estuda porque o ponto de corte é 500. Não, é 1.000. É o máximo. Você tem que tirar o máximo. Então as pessoas já vão com aquele pensamento da derrota. Eu não vou conseguir. Filho, você não quer fazer uma faculdade? Não. Por quê? Isso não é para mim. Por que não é para você? Entende? Então existe um trabalho também em que o mundo, né, as circunstâncias, o dia a dia, diminui as pessoas, humilha as pessoas, diz que ela, entende? Não é capaz, ela é massa de manobra, ela não vai vencer. Ela vai vencer. Mas ela tem que acreditar, ela tem que querer. Entende? Então, em 2019, nós publicamos a autorização do curso de medicina e começamos com ele. Sim. E agora, há poucas semanas, nós reconhecemos o curso com a nota máxima do Ministério da Educação. E o que eu ouvi até lá, eu ouvia palpites, eu ouvia pessoas querendo me ensinar a fazer o meu trabalho, pessoas que diziam que eu não conseguiria, pessoas que colocavam em xeque a nossa idoneidade, a nossa honestidade, o nosso trabalho. Você entende? E aí isso é muito legal, porque quando você canaliza esse tipo de sentimento para um propósito, você se torna muito mais poderoso. Então as pessoas que hoje passam por dificuldades, as pessoas que têm uma vida difícil, ao invés de ficar choramingando, ao invés de ficar falando, vida, tristeza, azar, pega isso e usa isso como energia. Usa isso como força de vontade para vencer. Busca o caminho. Ele existe para todo mundo. Então, a saúde mental hoje, a capacidade de resistir é muito mais importante, às vezes, do que a tua capacidade de fazer. E eu acho que isso é que está faltando muito na humanidade de forma geral. Todo mundo está muito derrotista, está muito desanimado, está achando... E veja... Tem alguém para fazer por mim, né? A IA vai substituir o homem. Cara, vai substituir quem for substituível. Quem não for, cada vez será mais importante dentro dessa organização. Entende? E aí tem uma coisa que me preocupa, né? A humanidade, e aí vamos falar um pouquinho de anatomia humana, né? Que é a sua especialidade. A minha área. E o ser humano ele demorou séculos, milhares de anos, no desenvolvimento da capacidade para se tornar aí o que dizem, né, ser o animal mais inteligente do planeta, etc. e tal, que em certos momentos até é uma ideia meio questionável, né, diante de algumas atitudes humanas, né? Você fala, será que é tão assim, né, e tal? Tem uns espécies que não. Vamos acreditar que sim, né? Mas dentro dessa perspectiva, se constatou que o número de neurônios de um indivíduo é exatamente o mesmo de outro.
O que torna ele mais funcional ou menos funcional é o uso, né? É o que ele faz com aquilo. É verdade. Inclusive, cientificamente, as mulheres têm menos neurônios que os homens e usam eles muito melhor do que os homens. Isso já está comprovado também. E aí, quando você pega um atleta e monitora, né, o número de sinapses de forma dinâmica, você vai perceber o seguinte: aquela área do córtex motor responsável pelo movimento, ela se ativa, ela acende. E aí você vê que enquanto ele está ali caminhando, correndo numa esteira, aquela área está ativa, várias sinapses estão acontecendo. Quando o cara é um atleta e faz aquilo frequentemente, você vai ver que vai acender uma luz enorme. Várias sinapses estão acontecendo. Quando o cara é sedentário, mesmo caminhando, acende pouquinho, né? Então, essa capacidade, essa plasticidade neuronal, ela é feita por uma simples razão: lei do uso e do desuso. Tudo que você usa, cresce, fica forte, evolui, melhora. Tudo que você não usa, atrofia, morre, seca, cai. É músculo, né? Se eu tô malhando... Isso. E os neurônios seguem exatamente isso. Então, a IA ela pode gerar uma preguiça, né? As pessoas podem parar de querer pensar. Isso pode, ao longo do tempo, e de uma forma muito mais rápida do que a evolução, a involução, ela acontece muito mais rápido. Sim. E aí você vai ter uma massa de pessoas que não precisam pensar. Elas são apenas executoras de tarefas. E eu temo que isso possa agravar ainda mais a diferença social. Você entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Então, a minha preocupação em relação à IA, longe de mim não querer usar, etc., é que as pessoas utilizem, de fato, como uma ferramenta para potencializar e melhorar ainda mais o que elas já fazem hoje, e não para substituir. Né? Eu falo isso. A gente aqui tem, né, a nossa política é de me deixar mais eficiente. Isso. Né? Como é que o meu trabalho, como é que eu executo mais funções no meu dia, né? Como é que eu fico mais eficiente. Mas, hora nenhuma, alguém aqui, né, da Evomilk é colocado em xeque em relação ao IA, entendeu? Sim. Olha, eu quero que a gente tenha, igual a gente teve o Word para nos ajudar, igual a gente teve o Excel para nos ajudar, o corretor de texto, né? Tanto, né? Quando eu comecei a faculdade, eu vivi numa realidade completamente diferente do que é hoje. E hoje, o que eu tenho? Eu tenho tudo isso e eu tenho a IA, né? que me ajuda muito, inclusive. Perfeitamente. Mas é para me deixar mais eficiente. Agora é isso aí. Né? Se eu tô perdendo o interesse em leitura, se eu tô perdendo a capacidade de pensar, mas eu acho assim, que de qualquer forma, se não fosse IA, ia acontecer outras coisas para a humanidade caminhar para isso. Não, eu também tenho certeza que sim. O ser humano é criativo para dar. Para poder não pensar. E assim, é uma característica, acho que você pode explicar muito melhor do que eu, mas é uma característica nossa, né, do nosso cérebro querer economizar energia o tempo inteiro. Não, tá doido, Sara. Pensa nisso não. Fica tranquila aqui. Olha, mas aí veja que coisa interessante, né? Eu tenho uma outra característica também. Dificilmente eu perco o sono. Eu sou uma pessoa que dorme bem. Dorme pouco. Poucas horas, mas quando eu durmo, eu faço bem meu trabalho. E isso zera, né? Isso é saúde, isso é vida. Eu vejo pessoas com dificuldade para dormir, né? Que elas vão somatizando aquele problema, aquilo vai crescendo e tal. Então, essa capacidade também de você abstrair de algo que é muito forte, que é muito impactante, é também uma dica importante para você ter mais resiliência, entende? Uhum. Se você vive o problema, aquilo se torna, né, um inferno. Mas se você foca na solução, já é um outro caminho, né? Exatamente, muito importante. Lúcia, eu não consegui passar nem pela metade do que a gente se propôs aqui a falar. Então, acho que você vai ter que vir mais 3 vezes, no mínimo. Vai ser um prazer. No nosso podcast. Mas, para a gente ir finalizando o nosso papo, tem uma coisa que eu gostaria muito que você comentasse, que é sobre... eu acho que existe um romantismo muito grande em relação a treinar pessoas, não desistir das pessoas. Olha, né, se você tem o liderado, você tem que insistir. Até quando? Até quando eu tenho que insistir com uma pessoa, né? Eu posso desistir dele ou eu não? Eu tenho um RH que vai ficar me cobrando aqui que eu preciso de insistir com quem não quer. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso com a gente, porque eu acho que isso é um problema que a gente tem em qualquer negócio, né? É uma pergunta extremamente complexa e difícil, né? Mas eu vou tentar colaborar de alguma forma. Eu penso que o ser humano ele tem uma característica muito forte, que é
a de se acostumar muito rapidamente com tudo, para o bem e para o mal. Sim. Veja que essa mesma plasticidade neurológica que torna o ser humano incrível, ela faz com que o indivíduo consiga sobreviver em condições subhumanas. Já reparou isso? E a gente sempre usa uma expressão que acostumar para o melhor é fácil. Não tem isso? Pois bem, o que eu penso em relação a essa questão do indivíduo, até quando a gente deve insistir, né? As pessoas, elas tendem a incorporar aquilo que é rotina, aquilo que elas têm, como algo menos importante. Por mais que eu tenha conquistado, por mais sorte que eu tenha, por mais coisas que eu tenha adquirido, ou por melhor que seja a minha vida, parece que aquilo sempre é pouco. E parece que sempre estamos buscando algo que nós não temos. E às vezes, com essa busca incessante, até pioramos, né, a nossa condição. Então, uma coisa que a grande maioria hoje de colaboradores não leva em consideração e que as organizações estão cada vez esmerando-se mais nisso são quais são os benefícios associados a um salário, né? Nós temos um país com um salário mínimo que é muito pequeno para a realidade, né, da rotina de vida de qualquer cidadão. E aí as organizações têm tentado compensar isso agregando um plano de saúde, um plano odontológico, né, uma qualidade de vida no trabalho. E isso é muito importante. Mas eu vejo que muitas vezes se desconsidera demonstrar ao colaborador o que é a rotina dele. Sabe por quê? Eu te digo o seguinte, existem pessoas que a parte feliz da vida delas é o trabalho. E é incrível como ela mesma não percebe isso, né? E o Gonzaguinha tem uma música que diz assim: o homem se humilha se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida, e a vida é trabalho. Né? E quem não tem o trabalho, perdi a letra agora, não tem honra, se morre, se mata, algo assim. Tá? Mas o que ele quer dizer, na verdade, peraí, o homem se humilha, se castra no seu sonho. Seu sonho é sua vida e a vida é trabalho. Sem o seu trabalho, o homem perde a glória, perde a dignidade, perde tudo. Então, o que acontece quando você fala sobre isso? Todo mundo tem uma tendência de reclamar. A catarse é algo próprio do ser humano, né? Então, trabalhei demais, esse emprego me mata, o meu chefe é um saco. Eu tenho que reclamar, até para desabafar, isso é normal. Só que elas com isso acabam não percebendo a importância do trabalho do indivíduo dentro daquele contexto. Então, ele se morre e se mata, que é o que o Gonzaguinha fala, quando a pessoa perde o emprego, perde o trabalho. E dentro dessa perspectiva, as organizações elas têm que trabalhar essa vontade de estar ali pertencendo àquele contexto e fazendo aquilo. Insistir é importante. Eu acho que aquilo que nós falamos lá atrás sobre a pessoa estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, é metade do caminho ou mais. Então, você muitas vezes tem um colaborador que para uma determinada função ele não tem um bom desempenho, não funciona, e aí você consegue mudá-lo de função e percebe melhoria. Só que se ele não quiser, você não consegue, Sara. A mudança tem que partir dele. A mudança ela tem que acontecer a partir do próprio indivíduo, sabe? E isso às vezes é muito difícil, sobretudo quando você tem salários muito pequenos, pouca perspectiva de evolução e de mudança. Então a organização ela tem que ser muito criativa também na elaboração de um plano de cargos e salários, vislumbrando que aquela pessoa, ao longo de X anos, ela precisa crescer, vislumbrar outras oportunidades, e sempre tem como. Nós temos um caso icônico na universidade, eu acho que você chegou a conhecer o senhor Adão, que era, né, uma pessoa que interagia muito com os alunos, e o papel dele era um papel curioso. Ele, na verdade, era para ser o cara mais odiado do planeta, né? Porque o papel dele era meio do bedel, né? Como falavam antigamente. Ele chegava para um casal de alunos namorando e falava assim, opa, não pode fazer isso aqui não, que é corredor da universidade. E ele era um cara tão carismático que ele conseguia fazer isso, mas transitar
maravilhosamente bem, tanto que ele era homenageado em todas as colações de grau. Funcionário homenageado. E há pouco tempo eu sugeri que o RH da nossa universidade criasse o prêmio Adão Nunes de qualidade. Por quê? Se você não consegue imaginar o legado que ele deixou, o número de pessoas que, com a partida precoce dele, né, infelizmente ele teve um câncer e nos deixou, o número de pessoas que se sensibilizaram, parecia um velório de uma autoridade, de uma pessoa pública, tamanho número de pessoas que foram lá prestar a sua homenagem a essa pessoa. E a pergunta e a reflexão que eu fiz foi exatamente isso. O que o Adão tinha que outros não têm? O que ele fez de diferente? Sabe? E ele fez uma coisa muito importante. Ele amava o trabalho dele, aquilo que ele fazia, aquilo para ele era a vida dele, aquilo era o mais importante e ele fazia muito bem feito. Sim. Então eu acho que o caminho é meio por aí. A gente vai ter que desistir, né, de alguém no momento em que a pessoa, na verdade, não quiser ser resgatada, não quiser ser salva ou estiver infeliz fazendo aquilo. Quando a gente fica infeliz fazendo uma coisa, isso eu falo muito para os meus alunos, né? Essa questão da vocação é muito importante. Ninguém consegue fazer algo que não gosta tempo suficiente para ser bem-sucedido. É verdade. O ônus é muito grande, é muito pesado. Quando a gente faz algo que a gente gosta, eu brinco com o seu João, né? Não posso falar muito isso, né? Eu trabalharia de graça. Né? Verdade. Falamos isso algumas vezes. É verdade. Mas é importante, né? Assim, eu acho que o papel do líder é prestar atenção, né, em quem está com você e saber colocar essa pessoa no lugar certo, né? Treinar ela ali para ela executar bem, para ela gostar do que ela está fazendo, né? Porque eu acho que é muito difícil isso também. A gente tem muita falha, né, no processo de treinamento, falha. Eu Sim, falo que tem difícil. Um negócio que eu li um livro, né, isso há muito tempo, que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, e esse livro mudou minha vida. Não que eu tenha uma grande história para contar, Tem. mas tem a minha, né? Tem. A minha e ela é a mais importante para você. Ela tem a minha mesmo, mas foi sobre isso, sabe? Foi sobre prestar atenção. O livro fala basicamente isso, né? O que eu preciso de prestar atenção no outro? Como é que eu escuto o Lúcio? Como é que eu olho para o Lúcio? Então, assim, isso mudou muito o meu jeito de ver as coisas, o jeito de me enxergar, o jeito de prestar atenção no outro. Então, assim, eu tento lembrar disso todos os dias, porque eu acho que é muito importante, né? Os meninos que ficam ali no atendimento e junto comigo, passa o dia, né? Passa a semana, o mês, passa o ano comigo, passa muito mais tempo comigo do que com as famílias deles. E eu sempre fico pensando, caramba, né? Deixa eu prestar atenção, né? Em algum momento ele precisa da minha atenção. E o quanto que isso pode ser... o quanto que isso pode fazer diferença. E o quanto que a gente está ficando superficial, né? Assim, a gente não é ser humano, né? Eu preciso, em algum momento, eu falo que a gente tem um monte de processos de automação, um monte de tecnologia, um monte de inovação surgindo toda hora, né? Toda hora você tem uma solução diferente para resolver problemas. Mas eu olhar no seu olho, prestar atenção em você, porque a gente não vai perder as características de ser humano da gente, que é querer ser importante, né? Ter os meus medos, eu preciso de escutar os seus medos, eu preciso te ajudar. Então, por mais que a gente tenha, né, uma cobrança, um mercado que nos esgota todos os dias, competitivo, todas né? as Muito rápido, tudo acontecendo muito rápido, mas eu acho que isso a gente não pode perder, né? Que os grandes líderes me corrijam, né, e me critiquem, mas eu acho que não perder a característica de prestar atenção no outro é um negócio, né, muito importante. Olha, eu acho perfeito, que o São João, eu acho que o São João, ele fez isso. Porque ele faz isso, né? Diariamente. Todos os dias, né? Ele fez isso ao longo da história maravilhosa que ele tem. Porque eu fico vendo ele lá, ficava vendo ele na cafeeira, e se chegasse o Lúcio, ele olhava do mesmo jeito pro Lúcio. Se chegasse o maior produtor de café do Brasil, o maior exportador de café do não sei aonde, ele olhava do mesmo. Se chegasse o Soadão, se chegasse um produtor que produzia 2 sacas de café por dia, ele olha Mas, do Sara, mesmo jeito, ele presta atenção do mesmo jeito. Pensa comigo, né? Olha o desejo da humanidade qual é. Ele quer ser reconhecido por quem ele é. O ser é mais importante do que o ter. Só que essa vida louca que a gente está vivendo, ela muitas vezes não nos permite o tempo para isso. Quantas vezes, né, alguém chega para falar contigo, você tá, não, tem que responder isso aqui, tem que...
Não, peraí. Quantas vezes a pessoa Deixa eu fala me dedicar comigo, e prestar atenção. Eu estou no telefone, você falando comigo, eu não parei para poder olhar no seu olho. Exatamente. E isso é incrível. Por exemplo, na área de saúde, que é a minha área, você ouve queixas permanentes. Poxa, eu fui numa consulta médica, o médico não encostou em mim. O médico não olhou para mim. Olho. Hoje, né, com o computador, que muitas vezes tem o prontuário, ele tem que preencher, você senta desse lado da mesa, eu sento desse lado, e eu tô lá. Tic, 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 tic. Ah, qual a idade? Quantos anos você tem? Blá, 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 olhando para a tela. E assim tem sido, né? Então, é muito interessante que o Dr. Flávio, que é o coordenador lá da medicina, você o conhece, né, muito bem, ele criou um software chamado, que ele batizou como IEDA, que é uma inteligência artificial, que nós dois, né, eu como médico, você como paciente, vai sentar aí, eu vou colocar um microfone na minha lapela e eu vou fazer a anamnese, eu vou te entrevistar. Enquanto você está falando comigo, a IEDA já está providenciando o preenchimento da ficha e gerando todo o prontuário com possibilidade de diagnóstico, pedidos de exames complementares, tudo está saindo aqui, em tempo real. Isso com o intuito de quê? De que eu possa te dar atenção, entende? Mas, se eu utilizar isso para substituir o meu trabalho como médico, não vai ser bom, não vai funcionar. Então, eu acho que a resposta é simples, né? A resposta está na simplicidade. A resposta está exatamente naquilo que o homem sabe que é importante e que sempre soube fazer e que, por circunstâncias, está deixando de fazer. Então, acho que esse caminho vai também envolver aí uma volta a um olhar desta questão humana, da qualidade, porque você falou uma coisa que esses dias eu estava numa reunião do RH e a gente estava falando, né? A equipe, líder, o chefe, líder, você tem que conhecer os seus subordinados, você tem que saber sobre eles. As pessoas não se conhecem, elas estão ali, você sabe o nome. Aí quando você fica sabendo de algo da vida pessoal da pessoa, muitas vezes, né, um fato assim, meu Deus, a esposa estava morrendo com câncer, o filho sofreu um acidente, coisas assim devastadoras na vida de uma pessoa, você fala assim, cara, mas ele estava aqui todo dia, ele nunca se queixou, ele nunca reclamou, não vi chorando. Como que eu podia adivinhar que ele estava passando por tudo isso? Entende? Então, essa questão, eu acho que é uma das questões mais importantes, a capacidade realmente de solidarizar-se, de se colocar no lugar do outro, né, de tentar entender a perspectiva, porque o olhar ele é muito amplo. Aquela pessoa, aquele indivíduo tem uma história e todo um entorno, né, que transformam ele em quem ele é e muitas vezes justificam comportamentos, reações e tudo mais. Se você não quiser considerar nada disso, fica muito difícil você conseguir entender, né, até como conduzir aquilo, né? A gente não está lidando ainda só com robôs, né? Ainda bem, né? Que aula, hein, meus amigos? Que aula! Lúcio, realmente, né, eu não consegui explorar, acho que nem 10% do que você tem para ensinar para a gente aqui, né, para compartilhar com a gente aqui. Não, com certeza, sim. Né, eu conheço você tem muito tempo, eu estou realizando um sonho hoje, né, de ter você aqui nesse papo, porque eu sei que realmente você podia contribuir, a quantidade de pessoas que você lida, quantidade de horas que você fica no trabalho, a energia que você tem todos os dias, de 6 horas da manhã até meia-noite, ela tem que ser transmitida, tá? Então, assim, eu falo que uma das coisas que eu lamento, né, de ter me desligado, foi não conviver mais com o São João e nem conviver mais tão de perto com você, né? A energia de vocês me fazia... Sentimos sua falta, viu? Me fizeram muito bem, né, ao longo dos anos que nós convivemos. E aí, para quem quer conhecer mais sobre a Univertix, quem quer conhecer mais sobre o Lúcio, quem quer conhecer mais sobre a história do São João, quem quer fazer parte desse grupo, né? Eu já estive lá e recomendo, né, para quem tem o desejo, tem essa dúvida, vá, né? Vá trabalhar com eles, vale muito a pena, é um aprendizado. Eu falei que quando eu saí, decidi sair, eu passei uma semana chorando, porque foi uma decisão muito difícil, porque eu gostava muito, né? Gostava muito do que eu fazia, gostava muito das pessoas que estavam ali convivendo comigo. Mas conta pra gente onde que o pessoal acha vocês, para quem quiser estudar, para quem quiser saber sobre o curso de medicina. Legal. Bom, o site, né, o caminho mais fácil, univertix.com.br.
Nós vamos Você deixar tem na ali descrição uma também. série de informações. Fora isso, nós temos, né, no Instagram, nas redes sociais também, o Univertix. E aí tem o Univertix Juiz de Fora, o Univertix Três Rios, o Univertix Matipó. E o meu Instagram também é uma forma de fazer contato comigo muito fácil. É Lúcio Sleites 3. Se você puder digitar, eu acho que é bom, né? Sim, Porque é eu vou muita deixar na consoante no sobrenome. Vou deixar na descrição para o pessoal poder te acompanhar, né? E ver todo o trabalho que vocês fazem, que eu acho muito espetacular. E aí uma dica final para os nossos gestores de laticínios aí, para os nossos líderes, que dica que você dá? Falo que se você pudesse deixar uma frase sua aí num outdoor, para a gente passar lá na BR-262 e ver, o que o Lúcio diria para os nossos gestores? Que eles não desistam, né? Eu, como filho de produtores, né, rurais, meu pai é uma pessoa que se dedicou a vida inteira ao gado de leite. Eu sei da dificuldade, eu sei da luta que é todo dia, do mercado, né, do produto, da colocação do produto, do valor do leite, da variação e da sazonalidade do produto. É uma luta muito grande. Então, que realmente a persistência é a alma do negócio. Que eles não desistam, porque o Brasil ele precisa muito de cada um desses produtores, dessas pessoas, né, que nos honram e que fazem esse Brasil um celeiro realmente do mundo em matéria de produção. Hoje eu fiquei encantado ao chegar aqui e saber, né, do maior queijo do mundo, Sim. saber da maior queimadinha do mundo, Maior doce de maior leite. doce de leite do mundo, né, em Ipanema, e parabenizar também, né, o próprio município por perceber essa vocação, investir, né, e transformar isso numa referência. Perceba que é um município pequeno, mas que no Brasil inteiro é reconhecido por essas características, né? Isso ajuda muito, inclusive, a cadeia leiteira, os produtores a serem, né, reconhecidos. Então, é muito legal. Muito obrigada, Lúcio. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade e disposição, né, para vir Prazer, aqui viu? gravar esse episódio com a gente. E aí, para quem não quiser perder nenhum episódio igual a esse que você acabou de assistir, vocês vão se inscrever no nosso canal. Só procurar lá pro Papo de Laticínio, se inscrever no nosso canal e acompanhar nossos lançamentos semanais. Toda segunda-feira tem um episódio fresquinho no ar. E siga nossas redes sociais, @Papo de Laticínios, nós estamos em todas as redes sociais, nós compartilhamos os nossos cortes, nós interagimos com vocês e nós recebemos dicas, né, de convidados aqui para o nosso episódio, para o nosso Papo de Laticínios. Um beijo para vocês e até a próxima semana.